Bom, boa noite, gente. Livre-arbítrio, né? A gente... Bom, essa imagem aqui, acho que ela, né, tem uma representação interessante, que é ela mostra uma opção que a gente vai fazer, uma escolha. A gente ou qualquer pessoa, né? E as escolhas são nossas. A gente pode escolher ficar do lado de cá com as mãos atadas e sofrendo e reclamando e tal, ou a gente pode ir pro lado de lá, onde existe um universo completamente diferente. A gente quer explorar um pouquinho isso porque nós espíritas, a gente até entende ir pro lado de lá, mas na nossa sociedade não. Então a gente vive em dois mundos, né? Quando a gente está dentro do centro espírita, a gente está quase que inteiramente do lado de lá. A gente sai na sociedade, do nosso mercado de trabalho, os nossos colegas e tal, e aí você é puxado pro lado de cá. Então a gente quer pegar essa avenida de entendimento do dia de hoje. Então existem duas coisas na nossa sociedade que são quase que igualmente vistas: livre-arbítrio e determinismo. Para tentar definir quanto da nossa sociedade aqui nos Estados Unidos acredita em livre-arbítrio e quanto acredita em determinismo, em 2014, essa revista que é muito famosa, Scientific American, eles fizeram uma pesquisa e perguntaram, a pergunta era: você acredita em livre-arbítrio, sim ou não? Então olha só, deu quase 50%, deu quase meio a meio, sendo que deu mais não acredita em livre-arbítrio, ou seja, mais pessoas acreditam que está tudo pré-determinado, que está tudo já pré-definido. Isso aí seria, pelo menos do nosso ponto de vista espírita, seria incoerente, porque então não preciso melhorar, não preciso fazer nada, já está tudo pré-definido, né? Quase que vai de encontro ao quesito evolução espiritual, evolução da pessoa até no modo geral. Então por que será que a gente está, né, a sociedade americana, por que será que foi respondido dessa forma? Isso aí tem alguma conexão com o materialismo, com o paradigma materialista. Então aqui a gente basicamente tem dois paradigmas, o paradigma espiritualista e o materialista. Nós vamos olhar os dois e vamos tirar nossas conclusões aí. Então, primeira visão materialista. O paradigma materialista, ele é reforçado em 1953, eu tenho aqui, em 1953, quando aqui em Nova York, dois cientistas descobriram a estrutura do DNA, que obviamente foi uma descoberta sensacional, fantástica, né? Ganharam o prêmio Nobel e tudo mais. Então nós estamos falando de 1953, estamos 60 anos aí, 70 anos já vai, né? Bom, o que é descobrir a estrutura do DNA? Então vamos pensar em termos, você cientista no laboratório, então você olhou no microscópio, tem lá um monte de coisa se mexendo, né? Usando um vocabulário muito simples. Dentro da célula tem um monte de coisa se mexendo, essas coisas são proteínas. Então, aqueles rabichinhos, minhoquinhas quase, né, se mexendo para lá e para cá e tal. No meio daquilo tudo ali, eles têm que encontrar o DNA. É um desafio tremendo, levou anos para se chegar nisso. Qual foi o método utilizado? O método foi o mesmo de achar agulha no palheiro. Então, o que você faz para achar agulha no palheiro? Você pega um pouco da palha e olha, será que tem? Aí vai fazendo assim, né? Será que a agulha está aqui? Não está. Quando não está, você pega isso, não devolve no bolo, né? Você joga fora. Aí você pega outro bolo, também não está aqui. Aí vai diminuindo aqui, uma hora você vai achar a agulha. Esse método foi utilizado por esses cientistas. Então, será que essas proteínas são DNA? Não, não são. Então jogam elas fora. Jogar fora no sentido, não estou interessado nela, pelo menos nesse momento. E assim foi feito. Então, os dois cientistas estão aqui, o Watson e Crick, eles descobriram a estrutura helicoidal do DNA fazendo isso, separando, né, a agulha do palheiro.
Bom, para que isso pudesse tomar forma, eles tiveram que assumir algumas coisas. Porque olha só, na hora que você pega um pouco da palha, olha ali, não tem nada, você jogou fora aquela palha, você está assumindo que aquilo não tem a mínima importância. E não é verdade, porque quando você está no laboratório, você pega, né, essas proteínas aqui não têm a mínima importância. Elas estão no corpo humano, elas estão fazendo uma coisa lá. Elas têm uma importância. Pode ser que naquele momento não era o foco de interesse deles, mas essas proteínas têm importância. Quando você coloca de lado, vai colocando de lado, vai colocando de lado, quando você chega no DNA, ele está descaracterizado, está fora de contexto. Porque ele está sozinho. É a mesma coisa você pegar uma frase que alguém falou e falar, fulano disse isso. Se você não entender o contexto, às vezes até vai contra o que a pessoa falou. Então, o DNA foi descoberto meio que fora de contexto. Para que a descoberta pudesse ser validado isso, eles lançaram mão de um negócio que eles, cientistas, chamaram de dogma central da biologia molecular. Olha só, você falar que um cientista, quando um cientista ouve a palavra dogma, ele fica todo arrepiado. É uma abominação. No entanto, o termo vem de dois cientistas. Eles tiveram que assumir isso, porque senão não funcionava o achar a agulha no palheiro. Então eles assumiram esse dogma central da biologia molecular. O que é esse dogma central? Se o dogma é uma coisa que vai ser dita, ninguém pode discutir. Ninguém pode perguntar, ninguém pode argumentar, você engole o que vai ser falado. O que é falado é, os nossos genes não mudam. Não existe possibilidade de alteração de genes. Agora, os nossos genes são responsáveis por características físicas, mas também comportamentais. Na hora que você congela, isso daí fala não pode ser mudado, você está falando que o comportamento não pode ser mudado. Então, eu nasci agressivo, eu não preciso nem me esforçar em melhorar, porque está na minha genética. É isso que está sendo dito. Em 1953, paradigma materialista. Quando você pega isso e junta com algo que se conheceu 300 anos antes, que é a física newtoniana, a coisa complica mais ainda. Porque olha só, Newton, mais ou menos em 1700, ele tinha uma pergunta, ele queria a resposta de uma única pergunta: como é que funciona o universo? Ele só queria saber isso. Mas olha só, olha como é complicado. Se eu chegar no departamento de astronomia da faculdade aqui do lado e perguntar, gente, como é que funciona o universo? Que tipo de resposta que eu vou ter? Algo mais ou menos assim. Não, tem galáxias, tem planetas e tal, e esse gira em torno daquele. É mais ou menos esse tipo de resposta que eu vou ter. Aí, digamos que eu chegue aqui no Centro Espírita e faça a mesma pergunta com as mesmas palavras. Como é que funciona o universo? Será que é a mesma resposta que eu vou ouvir? Não, eu vou ouvir, não, tem um criador e tal, completamente diferente. Não tem uma palavra que vai ser igual. No entanto, não é que um está certo ou está errado. O enfoque é diferente. Não é exatamente questão de você está certo ou estou errado ou vice-versa. Um está olhando aqui, o outro está olhando aqui. A física newtoniana, quando Newton pergunta como é que funciona o universo, não tem o quesito Deus, não tem religiosidade, não tem divindade, não tem nada disso. Ele quer saber mecanicamente como é que os planetas se aproximam, como é que são os satélites, é isso que ele quer saber. Para isso ele teve que assumir 3 coisas, que são essas que você vê aqui na tela. Primeiro, eu só estou olhando a parte material. Ele nunca disse que não existe Deus, não é isso. Mas naquele ponto ele estava interessado só na parte material. Segundo, para eu estudar um negócio grande, enorme, como é o universo, eu tenho que começar a dividir em partes. Então, por exemplo, vou estudar o sistema solar nosso. Então eu já dividi em 2. O sistema solar e todo o resto você jogou fora, porque não é o interesse. Aí para estudar o sistema solar, vamos pegar o planeta Terra. Então joga fora, entre aspas, aí, todos os outros planetas. Você vai reduzindo até você chegar no ponto que você quer. Hoje a nossa medicina convencional é baseada em reducionismo. Então, por exemplo, você está com uma dor aqui no fígado, ou do lado, né, do lado. Aí o médico vai lá e tal, identifica, é o fígado. Não interessa o que está acontecendo no estômago, no pé, na unha, no cabelo, não interessa. Ele vai lá e só vai atacar o estômago. O remédio que ele vai dar para o estômago pode prejudicar outras partes, mas isso não está dentro do paradigma. Até o ponto de que, se não está funcionando, ele vai lá e troca o fígado, troca a peça. Chama transplante.
né? Mas olha só, nesse tipo de pensamento você não está olhando o que está em volta, você está focado só naquilo. Então Newton trouxe essa ideia por causa do que ele queria. E aí ele fala, se você entender uma coisa, você é capaz de prever. Chama determinismo. Se você entendeu, por exemplo, como é que funciona a Terra girar em torno do eixo dela, aí você consegue prever, amanhã daqui a 12 horas está sol, depois 12 horas está escuro, e assim vai, porque nós entendemos esse processo. Então, quando você junta essas duas coisas, dogma central da biologia molecular, mais a ideia de Newton, dá uma coisa chamada determinismo genético. Determinismo genético é, eu nasci com esses genes, nada vai fazer esses genes mudar. E genes definem características físicas e comportamentais. Então, se eu nasci agressivo, eu não preciso nem me esforçar para melhorar, porque isso não é possível, segundo essa visão, segundo esse paradigma. O que para nós, né, não funciona. Mas a gente está tentando estudar o lado deles. Vamos ver o que eles estão falando primeiro, né? E aonde que isso vai chegar. Então, o determinismo genético ficou uma coisa muito forte. Depois, especialmente depois de 1953, nós, do modo geral, na sociedade, comprou essa ideia e a gente começou a viver em torno dessa ideia. Nossas vidas aqui, né, no dia a dia, aí, começamos a viver em torno dessa ideia. E aí, onde que entra o espiritualismo, espiritualidade aqui? Não entra. É completamente secundário. Então a gente foi meio que se distanciando do espiritualismo e se aproximando do materialismo. A tal ponto que nós chegamos no ponto extremo do materialismo. Quando foi criado o Projeto Genoma em 2001. O que é o Projeto Genoma? O Projeto Genoma tem o seguinte objetivo: identificar todos os genes que nós temos no nosso corpo humano, saber entender como eles funcionam, porque aí, olha só, se eu conseguir entender como eles funcionam, eu posso criar remédios ou procedimentos que alteram a genética, né? Então, antes de começar o Projeto Genoma, tinha-se uma expectativa, que era a seguinte: os genes, isso é um fato que a medicina sempre acreditou, a ciência, os genes geram proteínas. Os genes são a receita de bolo que geram proteínas. Se o nosso corpo humano tem 150 mil proteínas, nós temos 150 mil genes. Assumiram isso. Então, né, esse gene é responsável por criar essa proteína, o gene número 2 por essa proteína, o 3 e tal, 150 mil genes, 150 mil proteínas. Bom, quando se começou a catalogar esses genes, descobrimos que não era bem assim, nós só achamos 23 mil. E aí complicou, porque peraí, se só tem 23 mil genes e são geradas 150 mil proteínas, tem pelo menos um gene que gera mais de uma proteína. E como é que ele vai saber qual proteína que gera? Ele não tem capacidade de decisão. Alguém acima dele tem que dar uma ordem para ele. Agora você vai gerar essa proteína, agora você vai gerar aquela. Então complicou tudo. Isso daí foi um balde de água fria na ideia da ciência. Esse projeto foi patrocinado, né, tem gente de vários países, mas ele começou a ter uma injeção muito grande de dinheiro porque as companhias farmacêuticas queriam patentear os genes. Eles queriam patentear, então, para o gene número 3. Eu estou apostando, eu estou dando dinheiro para financiar, né, a descoberta do gene número 3, o que ele faz, como é que ele funciona. Porque quando eu descobrir, eu posso fazer um remédio que altera o gene número 3. Então, tem uma quantidade muito grande de dinheiro, muito interesse financeiro por trás disso, que foi tudo por água abaixo, porque não funcionou. Então, em 2003, foi definido que não tinha nem cabimento ter feito o Projeto Genoma, e a ideia do determinismo genético acabou. A própria ciência descobriu que não era uma coisa viável. Bom, para nós é mais ou menos óbvio, né, que não pode ter determinismo genético. Mas eles não pararam, a coisa não parou, a ciência continua. Olha só o que nos fala Emmanuel em 1941, antes da descoberta do DNA. As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, e ainda está até hoje, dentro dos seus postulados materialistas. E olha só, isso é 1941.
em 53 veio o maior de todos os postulados materialistas, que é o tal dogma molecular, dogma central da biologia molecular. Então Emmanuel antecipou em pelo menos aí, 10 anos o que ia acontecer no ritmo que a ciência estava fazendo. Bom, isso tudo aqui é a visão materialista. Acabou o projeto Genoma Humano, mas não acabou a ciência e não acabaram as pesquisas. Então hoje a gente tem equipamento capaz aí de nos dar muito mais informação, muito mais condições de entender o corpo humano do modo geral, que são aí vem com a neurociência, os esquemas cerebrais e tudo mais. Aonde que está a ciência com isso hoje? Então olha só, começou o negócio a mudar de figura com o projeto Genoma Humano. Morreu o determinismo genético. Aí a ciência precisa ir para o outro lado. Será que tem livre-arbítrio? Porque uma porta fechou, vamos entrar na outra. Então começaram a tentar pesquisar sobre livre-arbítrio. Aí tem uma experiência muito interessante, em 1985, que você pode repetir quantas vezes repetir. O resultado é o mesmo até hoje. Essa experiência é baseada em entender a que horas que o cérebro manda um comando, por exemplo, para os músculos. Então a experiência que eles fizeram era: você coloca vários voluntários, deitado lá, descansando, e uma certa hora você pede para o voluntário mexer o dedo assim. E aí eles vão tentar identificar a que horas que o cérebro tomou conhecimento disso, dessa ordem, e quanto tempo passou até o dedinho mexer. Olha só que interessante. Então, a ação é: o dedinho vai mexer. Tem um comando do cérebro que faz o músculo do dedo mexer o dedo. Só que esse comando vem muito antes do dedo mexer. O cérebro toma consciência de que ele tem que mandar aquela informação para o músculo antes. Mas antes dele tomar consciência, já existem ondas cerebrais que a gente consegue identificar dizendo: o cérebro vai mandar um comando. Olha só. Então a gente consegue, com o equipamento que temos hoje, a gente consegue identificar esse ponto aqui que chama potencial pré-motor. Potencial pré-motor é quando a gente identifica que tem ondas cerebrais que vão gerar algum efeito consciente, que vão fazer alguma coisa acontecer. Então eles mediram o tempo que vai desde aqui do RP até o dedinho mexer. Mediram 550 milissegundos. E aí descobriram assim: mas peraí, e quanto tempo vai entre a hora que o cérebro está consciente de que ele vai dar um comando e a hora que o dedinho mexe? Porque aí é o mais importante. 200 milissegundos. A interpretação da ciência para isso é o seguinte: peraí, o cérebro sabe que ele tem que mandar o comando, mas ele não manda na hora. Ele espera 200 milissegundos para mandar o comando. A interpretação da ciência é: esses 200 milissegundos é onde você tem a possibilidade de vetar a ação. Em outras palavras, você tem 200 milissegundos de livre-arbítrio para não executar aquilo que ia ser executado. Então, olha só, o nosso próprio corpo humano, é feito para respeitar o livre-arbítrio. Então, se até nos casos de obsessão, o cara manda, sei lá, o 30º andar e se jogar lá embaixo, você vai subindo, não chega na pontinha, você ainda, os seus últimos 200 milissegundos, você pode falar: não faço não. É livre-arbítrio isso. Então a ciência conseguiu chegar nesse ponto em que, primeiro, não tem determinismo genético mais, segundo, tem livre-arbítrio. Isso é a visão científica. Olha como eles tiveram que mudar o paradigma. Tá? Então isso tudo aqui é ciência. Por enquanto não tem nada de espiritismo aqui. Mas agora nós vamos para o espiritismo. Agora nós vamos ver qual a visão espírita do livre-arbítrio. Quem que dá esses comandos aí? Quem que dá esses comandos para o cérebro? O cérebro está obedecendo alguém. Então vamos lá. Quando a gente vai olhar os níveis de consciência que tem, desde o mais baixo até o maior, a coisa começa a ficar interessante, porque o maior nível de consciência que tem é Deus. É onisciência, onipresença e onipotência. Isso é livre-arbítrio, 100%. Pode fazer tudo, sabe tudo e está em tudo que é lugar. Não tem mais livre-arbítrio do que isso. Mas é o único. 100% de livre-arbítrio é só lá em cima.
Quando você vem aqui de baixo, através dos reinos, a cada reino que entra, né, em função do anterior, existe mais livre-arbítrio. Então, no reino mineral não tem livre-arbítrio. No reino animal, no reino vegetal tem um pouquinho. No reino animal tem um pouquinho mais. No nominal tem um pouquinho mais. No angelical um pouquinho mais. E aí vai. Então, por exemplo, você vê o animal. O animal ele tem livre-arbítrio. Você pega um cachorro, dá um pratinho de comida para ele ali no canto, ele pode recusar aquela hora. Não estou com vontade. É livre-arbítrio. Só que é limitado, porque ele não tem pensamento contínuo como nós temos. Mas ele tem um livre-arbítrio ali, muito menor que o nosso, muito limitado. Né? A planta também. Você bota tudo escuro aqui, bota uma frestinha, um buraquinho de luz ali. A planta ela tem livre-arbítrio de, né, crescer para aquele lado lá. Mas ela pode escolher não. Pode escolher morrer. Então, à medida que a gente vai subindo aqui, né, vai andando para a direita, o nível de consciência vai aumentando, o livre-arbítrio vai aumentando. E dentro do reino hominal, né, a gente vai começar a ver isso. Tem gente que tem menos livre-arbítrio, tem gente que tem mais livre-arbítrio. Será que é isso mesmo? Será que tem gente que tem menos livre-arbítrio, outros têm mais? É isso que a gente quer entender aqui. A cada reino que entra, né, cada reino recebe atributos que não tinha no anterior. Então, por exemplo, o vegetal recebe a sensação, né? Quando você chega no reino animal, você recebe algo que é chamado de instinto de conservação. É um instinto. Instinto de conservação, instinto de preservação. Só que esse instinto de preservação, ele atravessa para o reino nominal. Nós temos instinto de conservação, né? Nós temos instinto de conservação. Com a chegada do reino nominal e ele tendo, né, utilizado esse instinto de conservação, duas coisas vêm junto com o instinto de conservação. E aí a gente tem que parar e entender direito, porque senão vai dar confusão. Olha só. Imagina que a gente está aqui falando, todo mundo bonitinho, né? A gente está aqui estudando e tal. De repente entra um leão mesmo, um animal, aqui na porta aqui, rosnando e tal. O que será que a gente vai fazer? Será que a gente vai lá fazer carinho nele e tal? A gente vai para o lugar mais longe que pode, né? Então, se ele entrar naquela porta, todo mundo vai correr para cá. É instinto de preservação isso. Só que, olha só, durante alguns segundos, né? Se você está acompanhando alguém aqui no centro, você vai correr sozinho. Depois de alguns segundos, você vai falar: nossa, e aquela pessoa que estava comigo? O que está acontecendo? Não, olha só, o que está acontecendo? Olha o termo que a gente vai usar, que Allan Kardec usa. Você está sendo egoísta. É forte isso. Não é o egoísmo que a gente vê no dia a dia, de quero tudo. Não é esse egoísmo. Egoísmo é o mínimo possível de egoísmo que me permite preservação. Então, primeiro eu corri, depois até eu posso ver uma estratégia. Deixa eu ver quem que eu posso ajudar. Segundo, então primeiro, né, egoísmo. Segundo, atributo que vem junto com isso. Quando o leão entrou lá e tal, e eu me ajeitei aqui no cantinho, de certa forma, vai chegar um momento que eu falo assim: peraí, eu tenho condição de sair daqui vivo. Peraí, eu penso, eu tenho porta ali atrás, né? Eu posso enganar ele, posso jogar uma pedra para lá, quando ele vai para lá eu corro para cá. Existe toda uma estratégia aí. Eu sou melhor que o leão. O que quer dizer que você é melhor que alguém? É orgulho. Mas no menor nível possível e imaginável. Não é o orgulho que a gente fala todo dia na casa espírita. Então, junto com o instinto de preservação, a gente recebeu dois atributos: orgulho e egoísmo. Só que, se a gente vai além do instinto de preservação e começa a usar esse orgulho, esse egoísmo exacerbadamente, a coisa se complica. E é isso que a gente faz normalmente. Para isso, nós recebemos o livre-arbítrio. Para que nós tenhamos esse livre-arbítrio, é como se fosse a torneirinha, que controla o egoísmo e o livre-arbítrio, e o orgulho.
Se eu abrir demais, eu vou ficar uma pessoa extremamente orgulhosa, achando que eu posso fazer do livre vontade, né? Livre-arbítrio, livre vontade. Eu posso fazer tudo, né? Eu viro extremamente orgulhoso e extremamente egoísta. Então tem que ter controle, porque senão a gente não consegue nem viver em sociedade. O livre-arbítrio é essa torneirinha. Isso tudo que a gente está falando, com o visual aqui, Allan Kardec falou em palavras. As palavras de Allan Kardec foram essas. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, um instinto de conservação. É Allan Kardec, não é Luiz Lima. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal. O homem é que o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Então nós não conseguimos controlar a torneirinha. E aí no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar lá para os espíritos, olha, o homem no estado de selvageria é homem, né? São pessoas encarnadas, mas no começo das encarnações, pessoas que estão ainda muito no início da escala evolutiva. Por isso que ele coloca dessa forma, estado de selvageria. Então o que é predominante? É o livre-arbítrio ou o instinto? Olha a resposta, o instinto. Porque essas pessoas ainda estão mais animalizadas, ainda estão mais ligadas na animalização, aonde o instinto é predominante. Não tem livre-arbítrio. Então, olha só, a torneirinha, que é o livre-arbítrio, é o segredo de tudo. Se a gente souber usar a torneirinha, tudo bem. Se não souber, a gente vai se danar. O que faz mexer na torneirinha corretamente? É algo chamado responsabilidade. É a responsabilidade que faz a torneirinha virar para um lado ou para o outro. Se eu tenho responsabilidade, eu trabalho direitinho com o negócio. Se eu não tenho, eu abro toda a torneira e dá uma tremenda confusão. Confusão no sentido de sofrimento, porque o único que vai sofrer sou eu. Então, olha só, quando a gente vê isso aqui de uma forma gráfica assim e tal, parece estranho Allan Kardec falar, mas né, talvez faça sentido, esmiuçando do jeito que a gente está tentando, que orgulho e egoísmo vêm do instinto de preservação. E vem do instinto de preservação. Mas aí, olha só, você pensa assim, eu preciso me preservar, lógico, se alguém, um leão lá, vem me atacar, se alguma pessoa vem me atacar, eu preciso me preservar. Outra coisa é você falar assim, bom, daqui a 5 anos, se eu estiver andando ali na rua e tal, pode vir uma pessoa me atacar, então vou me proteger todo, vou andar todo armado por aí. É outra coisa, porque não houve ataque. Né? Então, tudo que é exacerbado em relação aqui ao egoísmo e o orgulho, vai sair fora e muito fora do instinto de preservação. O nosso orgulho e nosso egoísmo estão ali para nos preservarmos. Bom, só que a gente não está sozinho. Nós temos a influência das outras pessoas, temos a influência das coisas do plano material e temos a influência das coisas do mundo espiritual. Então se complica mais, porque as coisas do plano material a gente até percebe e nota que está sendo influenciado. Né? Por exemplo, às vezes você vê propaganda muito insistente, muito forte, você percebe, puxa, esse cara aqui, né? Você tem consciência, independente se você compra tal coisa ou não, não é isso. Mas você consegue perceber a nível consciente. Quando a influência do mundo espiritual é muito difícil. E na maioria das vezes a gente não consegue detectar isso aí. Né? Então, olha o que diz o Espírito em resposta à pergunta 847. Aquele cuja inteligência, olha só, está mexendo já no princípio inteligente. Aquele cuja inteligência se acha perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do pensamento seu. E, desde então, não goza mais de livre-arbítrio. Olha só, na hora que o meu pensamento é influenciado, ou seja, ele não é mais meu, está vindo de fora, eu estou perdendo meu livre-arbítrio. Que tem alguém pensando por mim. Entre aspas aí. Tem alguém pensando por mim. E aí ele vai desenvolver esse texto maravilhosamente, né,
escrito que ele deixou em vida, que foi publicado após sua morte, o livro Obras Póstumas. Vamos olhar essa frase aqui, olha só. Ele está falando então de influências espirituais. Através da assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito desencarnado identifica-se, por assim dizer, com a pessoa que ele quer influenciar, encarnado. Tá? Então houve uma identificação ali. Não apenas transmite-lhe o seu pensamento, mas pode exercer sobre ela, a pessoa, uma ação física. Pode fazê-la agir ou falar à sua vontade, pode fazê-la dizer o que quiser. Olha só o nível de domínio. Servir-se, numa palavra, dos seus órgãos como se fossem seus. Por exemplo, as cordas vocais. A pessoa fala e não é ela falando, não é ela consciente, né? Como se fossem seus. Pode, enfim, neutralizar a ação do seu próprio espírito e paralisar o seu livre-arbítrio. Isso é muito sério, porque olha só, nos casos de obsessão, a coisa vai em uma escala progressiva até o ponto que aquele que está sendo obsediado não tem mais livre-arbítrio nenhum, é zero. É zero. Aí o espírito fala, vai lá no 30º andar e se joga. Ele vai e se joga. É? Porque ele não tem mais pensamento. Acabou, a inteligência tá de lado, tá jogada de lado. Mas a pessoa pode mudar? Pode. Então, começa a aparecer uma outra história, que é o seguinte. Livre-arbítrio não é exatamente que a gente tem ou não tem. Todo mundo tem. A gente percebe que tem ou percebe que não tem. Não é um fato, é uma percepção. Todos temos, esse é um fato. A percepção é, eu percebo que eu tenho mais livre-arbítrio ou menos. É uma percepção. E essa percepção vai se dilatando à medida que a gente vai evoluindo. Quanto mais evoluído for o espírito, mais a sensação que ele tem de ser evoluído, de ter livre-arbítrio, né? E isso é explicado através da escala espírita. A gente já falou aqui outras vezes na escala espírita, né? Onde Allan Kardec pega, para poder explicar o que ele precisa explicar, ele divide os espíritos pelo grau de evolução moral em 10 categorias. Então são essas 10 que você vê aqui. Do lado esquerdo é a menos evoluída, do lado direito é a mais evoluída, e tem toda uma escala aí no meio. E ele pega esses 5 primeiros aqui, esses 5 primeiros da categoria, ele reagrupa. Ele chama isso de terceira ordem, ou espíritos imperfeitos. Agrupa os próximos 4 ali em verde e chama de segunda ordem, ou espíritos bons. E os puros só tem os puros. Bom, qual que é a diferença entre terceira ordem e segunda ordem, né? Os de terceira ordem, a predominância da matéria sobre o espírito. A vida material tem precedência sobre a vida espiritual. Terceira ordem somos nós. De vez em quando pipoca alguém aqui que é de segunda ordem. Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, de vez em quando. Essencialmente nós somos quase 100% terceira ordem aqui no planeta Terra. Temos a tendência a fazer o mal. Então é como se assim o mal está automatizado no nosso perispírito. Quando eu não consigo fazer o mal, vou fazer o bem agora. É como se fosse assim, né? Porque o mal está automatizado no nosso perispírito. Nesses espíritos vermelhos, o mal é uma coisa comum. Nos verdes, o espírito predomina, a vida espiritual predomina sobre a vida material, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a influência do mundo material é muito maior do que o mundo espiritual. Então nós estamos sujeitos a essas paixões terrestres, somos sujeitos a... Você vê, existem campanhas de marketing que realmente, né, fazem você adquirir coisas e tal, que depois você fala, por que eu comprei isso, né? Porque a influência que a gente sente no mundo material é muito forte, né? Os bons não, já é o contrário. Então não tem desejo nenhum de fazer mal. O que está automatizado no perispírito deles é fazer o bem, né? Então essa é uma diferença básica entre os dois. O planeta Terra é um planeta de espíritos de terceira ordem. Nós estamos aqui. Então nós somos aqueles que pensamos mal, né? E olha só, se estamos do lado de cá, e livre-arbítrio depende de evolução espiritual ou moral,
na maioria das vezes a gente acha que não tem livre-arbítrio. Acha que, não é que não tem. É uma percepção. Então, como é que essa história de influência material, né, e influência espiritual? Todo mundo começa igual, simples e ignorante, e vai até a perfeição lá com seus espíritos puros. Só que no início, quando você está aqui nas primeiras encarnações humanas, a influência do mundo material é 99,9%. E só 0,01% aí é influência espiritual. Então, à medida que a gente vai avançando, esse percentual vai mudando. Quando você está ali no meio da escala, é mais balanceado. Você está sujeito ao mundo material, mas você está igualmente sujeito ao mundo espiritual. Até uma hora que você está totalmente sujeito só, ou influenciado só pelo mundo espiritual. Quando você chega naquele ponto lá, não precisa mais encarnar, que é espírito puro. Só encarna por missão. Mas não existe a necessidade reencarnatória mais. Então, a maioria de nós estamos aqui, ó, nós temos mais de 50% do que a gente vive nas nossas vidas aqui encarnadas é influência material. Olha o que Allan Kardec coloca nos livros dos Espíritos, pergunta 117. Depende dos espíritos a aceleração de seus progressos para a perfeição, ou seja, sair daqui para lá. Depende de quê? Né? Aí a resposta, certamente eles o conseguem com maior ou menor rapidez, conforme o desejo e submissão à vontade de Deus. Então, eu saio daqui e vou para lá mais rápido, quanto mais eu me entrego à vontade de Deus. A vontade de Deus é o mundo espiritual. Não é comprar carro, não é comprar casa. Não que a gente não deve fazer isso, não é esse o ponto. Mas, né, a gente vai chegar lá pelas questões espirituais, não pelas aquisições materiais. E aí na 121 ele pergunta, por que é que alguns espíritos seguem o bem e outros o mal? Esses daqui estão seguindo o mal, aqueles de lá estão seguindo o bem. E a resposta é com outra pergunta. Eles não têm livre-arbítrio? Cada um faz o que quer. Então o mal com o qual a gente se depara aqui é por livre-arbítrio. Eu tenho a escolha de fazer o bem. Mas a maioria das vezes a gente acha que não tem essa condição. Livre-arbítrio é uma percepção. Eu não consigo perceber que dá para fazer só o bem. Né? Porque a gente está tão impregnado com o mal, está tão automatizado no nosso perispírito, que é difícil a gente falar, puxa, a partir de agora eu vou fazer só o bem durante 24 horas. Aí depois mais um dia, mas não consegue. Porque a gente não consegue sustentar o bem. A gente consegue fazer o bem, mas a gente não consegue sustentar. A gente consegue fazer caridade. E boa, muitas vezes. Mas a gente faz por 5 minutos e não consegue sustentar. A gente consegue fazer amor incondicional, mas dura 1 minuto, 30 segundos. E depois só 5 anos, mais 30 segundos. E não consegue sustentar. Por quê? Porque não está automatizado no nosso perispírito. Naqueles espíritos mais avançados, isso está automatizado. Jesus não precisava falar para todo mundo, pera que eu vou fazer uma caridade aqui, deixa eu me concentrar. Não precisa de concentração, porque está automatizado o processo de caridade, de fraternidade, etc., amor. Nós não, a gente para fazer a caridade tem que fazer estratégia. Bom, como é que eu vou fazer e tal, como é que é bom, posso fazer isso? Estamos fazendo estratégia, não tem que pensar, tem que escrever no papel, porque não está automatizado. Né? Por isso que a gente está do lado de cá. Bom, então, aqueles que estão do lado de cá acham que está tudo pré-definido. Não tenho livre-arbítrio para fazer nada, não posso. Eu quero fazer isso, não consigo, quero aquilo, não consigo, quero aquilo, não consigo. Os que estão do lado de lá acham que tem livre-arbítrio, conseguem fazer qualquer coisa. Né? Então a limitação daqui não é decreto divino. É limitação pela nossa limitação. Nós estamos colocando o Himalaia na nossa frente. E para mudar também não vai ser por decreto divino. Vai ser por esforço próprio. Esforço pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. Não dá para um fazer pelo outro. Então, olha só, se você olhar aqui, egoísmo e livre-arbítrio, né? Quanto menos egoísmo, mais livre-arbítrio. A gente viu isso aí. E vice-versa. Então é algo assim, né?
Quando você tem muito livre-arbítrio, tem pouco egoísmo. Se vai aumentando o egoísmo, vai diminuindo o livre-arbítrio. Então o pessoal que está nessa ponta de cá é o pessoal que está tudo feliz, está tudo sempre bem. Gandhi não fica bravo, Divaldo não fica bravo, Chico não fica bravo, Maria Teresa não fica bravo. Eles estão aqui, ó. Não tem egoísmo quase nenhum. Não tinha nos que já faleceram, né, e tal, mas em termos de espírito imortal, não tem egoísmo quase nenhum. Então, para eles, pode fazer tudo. Aí você chega lá no meio da Índia, pobre e tal, fala assim, mas eu vou fazer um trabalho de caridade e tal. Não, não vai dar, não. Vai dar sim, vai lá e faz. Não é? Bom, e o lado de lá? Então, esses daqui são os que estão no bem. Esses daqui são os que estão lá na fraternidade, no acolhimento, né? Trabalhando bonito, né? Disseminando a mensagem de Jesus muitas vezes, né? Esses daqui são os que estão no bem puro, ou quase puro, né? Bom, e o lado de lá? O lado de lá é mais complicado. Porque o lado de lá não vê opções. Para esse pessoal aqui, esgotaram essas opções. Não tem livre-arbítrio, está tudo pré-definido. Aí o que acontece? Só tem um jeito. É o meu jeito. E aí você vai ver esse tipo de coisa aqui, ó. Por que o cara faz aquilo lá? Porque é o único jeito. Assassinar todas as criancinhas da escola é o único jeito. Pergunta para o terrorista se ele acha que ele está fazendo uma coisa errada. Ele vai se ofender com a sua pergunta. Ele vai se ofender com a sua pergunta. Porque só tem um jeito. Acabaram todas as outras possibilidades. Só tem um jeito. É o meu jeito. E quantas vezes a gente não fala assim, não, só tem um jeito de fazer isso. Olha que bandeirada vermelha. Olha que bandeira vermelha. Chega para um grupo de pessoas, gente, para. Só tem um jeito de fazer isso. Não tem um jeito só de fazer isso. Você só quer oferecer a sua opção, é diferente. Né? Mas aqui, né, do lado de cá vermelho, só tem um jeito. E o único jeito é o meu jeito. Isso complica muito as coisas para o nosso lado. Olha só. Vamos tentar pensar por que a gente elimina o livre-arbítrio das nossas vidas e por que as coisas ficam difíceis. Se eu tiver que ir do ponto A para o ponto B, eu começo a minha caminhada. Vou andando ali pela estrada e tal. Chega numa certa hora, parei na padaria para tomar um café lá que eu estou com fome. Na hora que eu vou tomar o café, me desentendi com alguém na padaria. Porque isso é coisa de terceiro mundo. Briguei com alguém na padaria. Fiquei bravo com raiva, falei, também não vou até o lugar, vou voltar para casa. Como se isso, né, fosse mudar a minha chegada, fosse mudar o que acontece em B. Volto para casa bravo. Mas eu tenho que ir de A para B. O que acontece? Na segunda tentativa eu vou ter que mudar o caminho. Porque não, o caminho A não posso ir, porque tem o cara lá da padaria que, Deus me livre, não quero nem passar perto daquela padaria. Aí você vai no caminho novo. No meio do caminho novo, tem outra atribulação, outra coisinha aparece ali. O que acontece? Não dá. Esse caminho não dá. Aí você vai para o terceiro caminho. Vai andando. Também não dá, porque brigou com alguém. Briga com todo mundo. Né? Aí vamos para o quarto caminho. Tá ficando difícil, hein, gente? Vamos para o quarto caminho. Também não deu. Vai chegar uma hora que quantos caminhos sobraram? Só tem um jeito. Aí você fala assim, eu não tenho livre-arbítrio, eu tenho que sempre ir por esse caminho. Não tem. Você não tem que ir por esse quinto caminho aqui. Não tem, não. Você tem 5 caminhos. A limitação de não ir pelo primeiro caminho não é decreto divino e não é pela presença do fulano lá. É porque eu defini dessa forma. Porque eu não consigo lidar com aquela situação. Ele não é inimigo, ele está ali para dizer o que ainda tem que aprender, só isso. O caminho B também não serve. O caminho 2 também não serve. Porque não, mas tem aquele cara lá, não, Deus livre, lá não está. O 3 também não serve, não, porque o fulano. O 4 também não serve. Vai chegar uma hora que nem o 5 vai servir. Quando acontece isso, a gente cai nas depressões, no terrorismo, nas chacinas em escola. Só tem um jeito: acabar com tudo.
Dá para entender isso tudo aqui? Livre-arbítrio nunca foi fechado no caminho 1, 2, 3, nem 4, nem 5. É a minha percepção. É a minha percepção. Não tem decreto divino dizendo por aqui você não pode mais, está proibido. Não. E eu me proibi. Tá? Bom, isso tudo é uma pessoa. Nossa responsabilidade é manter a coletiva, a responsabilidade coletiva, ou seja, quanto que as minhas ações, minhas atitudes estão influindo na sociedade mais de uma pessoa. Quer dizer, em vez de 1 para 1, né? Agora sou eu com uma sociedade na minha frente, com um grupo de pessoas na minha frente. E aí Allan Kardec faz uma pergunta, que é essa daqui, ó. A aberração das faculdades intelectuais provocadas pela embriaguez desculpa os atos reprováveis? Ou seja, a pergunta dele é: se eu fui no bar, bebi 10 copos, peguei o carro para ir para casa, atropelei 15 pessoas, eu sou culpado, sim ou não? Essa é a pergunta dele. Resposta. Então, a aberração pela embriaguez desculpa os atos? Não. Pois o bêbado privou-se voluntariamente da sua razão. Voluntariamente. O que é voluntariamente? Olha só. Foi ele que foi até o bar beber ou o bar que veio até ele para ele beber? Né? É meio que simples entender, né? O bar não veio até a pessoa para a pessoa encher a cara. A pessoa foi lá por livre iniciativa. Ela poderia ter escolhido outro caminho. Tem 200 milissegundos. Né? Então, olha só. São as escolhas que a gente faz. E aí Allan Kardec faz uma observação. As crianças também têm livre-arbítrio. Só que tem que ser administrado pelos pais ou tutores, porque no início da vida física eles não conseguem tomar decisões ainda. Então essas decisões vão depender dos pais. Então os pais mais bem instruídos em termos de livre-arbítrio e responsabilidade vão oferecer melhores condições para os seus filhos. Então nós, como pais, avós, seja lá o que for, nós temos que estar sempre aprendendo, para que isso chegue nas gerações que nos seguem, né, que vem atrás da gente aí. Bom, então a gente tem isso aqui. O que a gente quer é sair daqui e vir para cá. Sair daqui e vir para cá, em espiritismo tem um nome, chama transformação moral. Isso é que é transformação moral. É sair dali e vir para cá. Sendo que nós temos que entender o que é o egoísmo e o orgulho. É instinto de preservação. Não é essa coisa onde a gente chegou, né, no nível de sociedade, que é todo mundo brigando porque cada um é mais egoísta que o outro, cada um é mais orgulhoso que o outro. Não é por aí. Então, isso, quando Allan Kardec coloca aquele texto sobre o instinto de preservação, o orgulho e o egoísmo, eu considero aquele texto, uma coisa que está quase nas entrelinhas, mas eu considero aquilo de uma importância fundamental. Eu, pessoalmente, considero. Eu acho que é um texto muito importante, que é desse que a gente leva para o travesseiro para pensar à noite, porque realmente é uma coisa de impacto, né? Para que a gente, quando chegar numa situação dessa, a gente não tenha nem dúvida, não precisa nem olhar para o lado de cá. Será que eu quero ficar indo ali de mãos atadas, ou será que eu quero, né, praticar meu livre-arbítrio com evolução moral? Então, a gente vê que até a ciência já descobriu que o livre-arbítrio existe. Até o nosso corpo físico, ele é feito de tal forma que o livre-arbítrio possa coexistir com ele. Tá? Então, é isso que eu acho que a gente queria trazer hoje. Obrigado, boa noite a todos.